Fala, time, bom ou não? Mais um episódio aqui no Code FC sobre o Well Architected Framework. E o assunto, mais um princípio, chamado Performance Efficiency. Ou uma forma bem simples de traduzir é: utilize os recursos da maneira correta. E sim, claro, tem a ver com performance, tem a ver também com curso, tem a ver com monitoramento, um monte de assuntos está relacionado a esse princípio. Então bora pro vídeo. Bom, então vamos falar sobre Performance Efficiency, um outro pilar do Well Architected Framework. Como você vem acompanhando aqui no canal do Code FC, inclusive se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe esse canal com seus amigos, para que a gente possa alcançar mais pessoas e aí sim divulgar esse conteúdo interessante que nós temos produzido com todo carinho para você. Mas, e sobre performance? Esse é um tema que eu gosto muito quando falamos sobre soluções no ambiente de cloud. E a performance, às vezes você pode imaginar que a performance está ligada ou associada somente em quão performático a sua solução executa um determinado processo. Sim, isso é muito interessante, é uma verdade, devemos estar atentos com isso, mas também, quando falamos de eficiência de performance, não estamos relacionando somente a nossa aplicação. Estamos também relacionando a maneira pela qual nós operamos a nossa aplicação no nosso ambiente de cloud, monitoramos a nossa aplicação, da maneira pela qual nossa aplicação interage com os recursos que são necessários para que ela seja executada e entregue o valor aos nossos clientes. Então, o nosso trabalho como desenvolvedores, com equipe de negócio, como equipe de qualidade, equipe de experiência, não termina logo em seguida quando fazemos uma entrega em algum ambiente produtivo. E isso que é legal quando se trabalha num ambiente de cloud. A todo momento estamos aprendendo, a todo momento estamos coletando informações da aplicação. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E à medida que nós vamos avançando nos vídeos da série do Well Architected Framework, você vai entendendo que esses pilares, eles se correlacionam, eles fazem total sentido a relação entre eles para que você tenha um ambiente sustentável. E eu gosto de dizer mais do que o ambiente de cloud ser sustentável, mas que você faça melhorias no seu modelo de desenvolvimento, no seu processo de desenvolvimento e no mindset da entrega de valor. Tanto para os seus clientes, também para a sua organização, para os seus clientes internos. Tá? Então eu vou passar aqui para o nosso browser e eu gosto muito, muito, muito desse gráfico. Tá? Talvez você já tenha visto eu mencionar sobre esse gráfico em algum evento, mas eu acho esse gráfico extremamente importante se você quer entender um pouquinho sobre esse assunto do Performance Efficiency. Bom, de uma forma bem simples, nós temos aqui três situações, né? A situação A, a situação B e a situação C. Tá? Se você observar a legenda, essa linhazinha aqui, né, no topo, ela diz respeito à capacidade que você provisionou o seu recurso. Então vamos lá, imagina que você entregou uma solução no ambiente produtivo, no ambiente web, no ambiente de desenvolvimento. Imagina então que essa solução é um web app. E aí você definiu para essa solução de web app, nós vamos ver um exemplo posteriormente, que esse web app ele deve ser provisionado em uma camada específica de serviço. O que significa isso? Ele vai ter uma quantidade específica de memória, vai ter uma quantidade de espaço em disco, vai ter algumas funcionalidades. Então você provisionou esse web app no seu ambiente de cloud. E nesse cenário a linha no topo, ela diz respeito à capacidade provisionada para esse recurso no seu ambiente de cloud. Seja ele na Azure, seja ele na AWS, no GCP e por aí vai.
A linha vermelha, ela diz respeito à demanda. Ou seja, agora eu tenho meu serviço sendo executado no ambiente web e eu estou recebendo requisições dos meus clientes. E essa demanda, se você observar, ela basicamente ela desenha uma curva. O que significa? Em algum momento, a minha demanda é baixa, em algum momento, a minha demanda é alta e, consequentemente, eu tenho o uso eficiente do recurso no que diz respeito ao azul. E o que significa esse uso eficiente desse recurso? Eu provisionei um recurso que é capaz de sustentar a demanda que eu recebo no meu aplicativo, no meu API, em um determinado momento. Então, se esse momento se propagar por um determinado período, ou às vezes até rumo ao infinito, né? Teoricamente, se essa quantidade de request propagar, eu consigo suportar, minha aplicação consegue entregar o valor. Mas também, se você olhar de uma forma mais crítica, esse quadradinho amarelo, esse fundo amarelo diz respeito da seguinte forma: em algum momento, você não está usando a capacidade provisionada do seu recurso. E durante esse momento, você está desperdiçando recurso. O que isso significa? Você vai pagar mais do que você deveria para o recurso. Lembra da otimização de custo? Então, olha só como se relaciona. Então, no gráfico A, nós temos um recurso bem provisionado para suportar uma quantidade de demanda, porém, de certa forma, nós temos um desperdício e, consequentemente, nós vamos pagar pelo que foi provisionado, né, e, em consequência, também o que foi não utilizado durante esse tempo. Pay as you go, você paga pelo que você utiliza. E aí vai depender da camada de serviço, claro, do seu recurso. No segundo caso, nós temos o mesmo web app que estava provisionado de uma maneira correta, tem o desperdício, em um determinado momento tem um uso eficiente da quantidade de computação que foi provisionada, mas perceba que a linha vermelha ela extrapolou o limite do que foi provisionado. E nesse momento, nós temos algum problema de performance. Também, nesse caso, podemos até ter um problema de resiliência, né? Reliability. Nós falamos disso sobre o Well-Architected Framework, que é um dos princípios, tá? Então, nesse momento, ou seja, a minha capacidade de processamento, ela não suporta de uma maneira eficiente a demanda que eu tenho. E por isso eu tenho alguns problemas de performance. Se eu tenho menos memória do que eu sou capaz de processar, obviamente eu vou ter mais espera no processamento e aí eu vou ter problemas de performance. E no terceiro caso, nós temos, de uma forma simples, tá? Uma outra situação onde o uso do recurso e da provisão vai ser de acordo com a demanda. Consequentemente, eu tenho um provisionamento, digamos, de uma quantidade de computação baixa, porque eu não tenho constantemente grande necessidade de request, mas à medida que esse request vai aumentando, eu também aumento a capacidade de entregar ou de processar as requisições através desse recurso. E aí, por mais que ainda eu tenha algum desperdício, porque também não dá para você ficar no limite ali da execução do processamento, eu tenho um uso mais eficiente do recurso de cloud e eu estou entregando uma performance de acordo com a capacidade, de acordo com a necessidade de requisição dos meus consumidores, seja da minha API, seja do meu Web Application. Então, olha só, esse gráfico ele ilustra e muito bem como que nós temos esse paralelo entre a provisão do recurso, o que nós pagamos, claro, e também o uso eficiente desse recurso, inclusive o quanto esse recurso faz com que a nossa aplicação tenha capacidade de processamento de acordo com a demanda. Então, convenhamos, o terceiro caso ele é a utilização de uma maneira mais eficiente do que foi
provisionado no seu ambiente de cloud. Isso é muito interessante, tá? E aí, se você olhar sobre as perspectivas, né, e os pilares que estão relacionados ao Well-Architected Framework, sobre Performance Efficiency, seguindo o mesmo padrão da documentação, tá? Nós temos aqui vários tipos de tópicos que estão relacionados, que vão te direcionar para essas visões que eu mencionei. E eu vou te mostrar algumas desses tópicos que estão relacionados aqui. Mas olha só, se você não sabe se está usando o seu recurso de uma maneira eficiente, se você tem alguma dúvida, ou o que você deveria se preocupar ao pensar em eficiência de performance, ou performance efficiency no seu ambiente, nós temos um checklist descrito aqui, né? Então você consegue revisar a sua aplicação baseado nesse checklist, seja através da documentação ou lá do assessment. Lembra que nós falamos sobre a ferramenta de assessment disponível no Well-Architected Framework da Microsoft? Então, isso está disponível, é de graça, você consegue mapear e respondendo as perguntas você consegue entender, pô, aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho uma oportunidade de melhoria, aqui eu tenho uma oportunidade de usar o meu custo de forma eficiente. Então existem vários links aqui, tá? Os princípios relacionados são vários, tá? Então existem entender os desafios de trabalhar com arquiteturas distribuídas. E olha só que legal, não é somente, e vocês vão entender que aqui tem boas práticas, mas não é somente os recursos de infraestrutura que vão fazer com que nós entregamos um valor de uma maneira otimizada, da melhor forma possível, e é só o ambiente de cloud que resolve o nosso problema. Não, existe custo por trás disso, mas por que não trabalhar com boas práticas de desenvolvimento? Mais para frente, em alguns outros vídeos, vou comentar sobre alguma abordagem, mas aqui na documentação nós temos princípios interessantes que te trazem e elucidam boas práticas para serem executadas no momento que você está pensando na sua solução, do desenvolvimento, da entrega e por aí vai. Existem várias informações descritas aqui. Eu quero mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui, um link bem interessante. Não é Performance Principles, Design for Performance. Isso é um link interessante. Desenhe, né, ou faça o design da sua aplicação de forma que você trabalhe para ter uma eficiência de performance. E aí nós começamos a entender que isso também vai implicar não só no recurso de cloud, mas na maneira com a qual nós desenvolvemos as nossas soluções. Então, exemplo, né? Desenhe para escalabilidade, faça design para escalabilidade, escale como se fosse uma unidade. Então, você pode ter recursos que têm um determinado limite, mas pense que esse recurso ele pode necessitar de uma escalabilidade para atender a demanda que você precisa em um determinado momento, e também entender esse determinado momento para você escalar ou não é importante. Por isso nós temos aqui algo mencionado sobre monitoramento, tá? Não se esqueçam disso. Façam melhorias, improvement no seu ambiente baseado em dados reais, não em simplesmente, eu imagino que isso deveria acontecer. O achismo é muito ruim nesse momento. O feeling vai te ajudar a te direcionar, mas monitore, tenha dados reais para te direcionar suas estratégias, tá? Deixa eu ver outros. Tire vantagens de alta escalabilidade, né, de features de alta escalabilidade no ambiente de cloud. Particione o seu workload. Então isso é muito interessante, esse particionar seu workload. Nós não estamos somente falando, monolítico, microserviço, não é somente isso. Mas vamos pensar na responsabilidade de cada serviço, na responsabilidade de cada sistema, né? De forma que a gente consiga escalar esses sistemas. E por isso, aqui também menciona, não utilize um modelo stateful. O que significa isso? Onde você tem que manter o estado, né, da comunicação entre o cliente e o servidor. Isso é ruim.
isso vai influenciar na sua estratégia, por exemplo, de escala, de ter um load balance na frente da sua aplicação. Então, esses tipos de princípios, eles são descritos aqui e, de fato, em vários momentos você vai olhar para o seu design de código, tá? Então, existem várias coisas a serem consideradas quando você fala de performance. Por exemplo, offload CPU, isso é muito interessante. Se você recebe um serviço, né, que esse serviço vai ter que executar um processamento. Por exemplo, quando você imagina que você quer fazer um upload de um vídeo para o YouTube. Esse upload ele demanda um tempo de processamento, né? Ele não é instantâneo. Você fez o upload, o vídeo foi processado e está pronto para uso. Ele demora um tempo de processar. E esse processamento ele pode ser executado em background e o consumidor ele pode receber uma promessa de que aquilo está sendo processado. E aí você vai distribuir esse processamento em diversas outras aplicações que vão cuidar do processamento da imagem, que vão cuidar do FPS, que vão cuidar se houver alguma sincronização ali de subtitles, e por aí vai. Mas delegue isso de maneira inteligente para que você não bloqueie uma thread em uma aplicação, consuma uma grande quantidade de memória, tem que fazer uma escala sem necessidade. Aí nós estamos falando de uma requisição, imagina de várias. Então considere dar uma olhada nesse checklist, né, dos princípios sobre o Performance Efficiency. E aí tem vários outros exemplos que a gente poderia mencionar, né? Design para uma eventual design para uma consistência eventual, utilize filas, minimize o carregamento no Data Store e por aí vai. Aqui nós estamos falando da categoria de Data, né? Na implementação, evite, né, lock-in com recursos. Claro, o que é o lock-in? Você está utilizando um recurso, esse recurso tem uma determinada feature, mas se você precisar de evoluir a sua aplicação, mas você depende daquele recurso para que a sua aplicação execute, você gerou um lock-in, tá? Lock-ins existem? Sim. É impossível você trabalhar num ambiente que não tem um lock-in, mas de uma maneira eficiente e inteligente. Então aqui tem as considerações relacionadas a isso, tá? Então é muito interessante. Uma coisa que eu acho fantástica nessa descrição aqui é crie as dependências, né, durante o deployment ou startup da aplicação. O que isso quer dizer? Imagina que sua aplicação, como é o caso que é citado aqui, vai trabalhar com Blob Storage, né, o Storage Account do Azure. E aí você precisa criar um recurso lá no Storage Account, criar uma table. Muitas das vezes nós utilizamos esse, de uma maneira até simples, né, o cloudtable.create if not exist. Ou seja, você vai interagir com a tabela do Blob Storage, verifica se essa tabela existe antes, se ela não existir, crie, e aí posteriormente você trabalha com essa tabela. Mas sempre a gente faz essa verificação, né? Comumente fazemos essa verificação antes de chamar alguma execução para essa tabela. Mas se nós já sabemos que a aplicação depende desse recurso, por que não criar quando essa aplicação está inicializando, no warm-up dessa aplicação? E aí você não tem necessidade de fazer essa checagem no momento onde o seu usuário está consumindo alguma informação que tem que escrever na table, porque isso vai gerar um tipo de carga. E aí você não vai usar o seu código de maneira eficiente, consequentemente isso vai afetar o seu recurso. Então existe uma infinidade, né, de informações aqui que você pode trabalhar para melhorar. Por exemplo, uma delas, eu estou até procurando aqui, mas diz respeito a você trabalhar, por exemplo, com um partner de coreografia. E aí esse partner de coreografia está relacionado com outros princípios descritos ali para você ter serviços que trabalham de forma correta e com responsabilidade correta e única, né? Então, um exemplo aqui, eu vou disponibilizar esses links, tá? O trabalho com a coreografia você tem serviços que eles trabalham de forma autônoma, cada um sabe das suas responsabilidades, basicamente recebe o input, entrega o output e eles conseguem consumir, né, dentro de um fluxo ali, mensagens, tá? E aí essas mensagens, eles processam essas mensagens, entregam essas mensagens novamente para um broker, para uma fila, e aí outro serviço vai, essa mensagem é para mim, vai executar, mas eles não necessariamente sabem, um serviço sabe sobre o outro, mas eles executam de forma autônoma
ao ponto que se eu trabalhar nesse fluxo de coreografia, se eu quiser escalar vários serviços A, vários serviços B, não tem problema, eu vou ter um paralelismo de consumo de mensagens ali, mas dentro de um fluxo, então isso pode ajudar também, e é uma estratégia, né, um design arquitetural bem interessante, né, Choreography Partner, eu também vou compartilhar o link. Então esse tipo de abordagem nos ajuda bastante ao trabalhar com o nosso ambiente de cloud, ao trabalhar com performance, não é somente minha aplicação está lenta, eu vou escalar um recurso a mais, porque aí sim eu vou atender a demanda. Em determinado momento, isso é uma verdade. Mas se você está monitorando, entendendo, pô, por que eu tive que escalar tão rapidamente 1, 2, 3, 4, 5 instâncias da minha aplicação, nesse exato momento? O que aconteceu? O servidor não aguentou? Ou o meu código não está performático o suficiente? Quais são os problemas? Analisando esses dados, nós temos a oportunidade de aprender com eles e evoluir e salvar, save money, né? Otimizar o nosso custo no futuro, quando houver aquela grande necessidade de request, você não ter mais que escalar 5 servidores, mas de repente 3, de repente 2, porque você aumentou a capacidade da sua aplicação, né? Otimizou ainda mais a sua aplicação para que ela seja executada no ambiente de cloud de uma forma correta. E isso ajuda bastante, porque muitas das vezes achamos que, porque nós pagamos pelo que entregamos, pelo que nós utilizamos, o ambiente de cloud é mais barato, muitas vezes, do que o ambiente on-premise. Bom, então utilizar as melhores práticas também no seu código vai ajudar bastante ao trabalhar com o seu ambiente de cloud, e como eu mencionei lá no início, né, aprender constantemente, tá? Então, dei uma lida sobre o checklist, dei uma revisada sobre esses itens, tem um assessment que vão te ajudar bastante, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem rápida aqui um exemplo no Microsoft Azure. Imagina que eu quero publicar uma API no meu ambiente web, tá? Eu posso facilmente vir aqui e criar um web app no meu ambiente produtivo. Claro, seguindo as melhores práticas, tag, tendo o Application Insights, algum tipo de monitoramento associado. Mas imagina que eu vou criar aqui um novo recurso, somente para ilustrar, não vou criar esse recurso, mas para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Então tem um recurso aqui, demo, CodeFC. Ok, tá, código. Aqui, esse ponto aqui não faz muita diferença nesse momento, porque o que interessa para nós é isso aqui, ó. Lembra daquele gráfico que eu mencionei lá sobre eficiência, né, sobre os 3 cases? Então, aqui nós temos um exemplo bem simples de que nós temos uma camada de serviço para o web app. Aí você pode ver aqui os custos relacionados a essa camada de serviço. Cada um desses custos diz respeito à quantidade de recursos que você vai disponibilizar para hostear a sua aplicação, tá? Eu poderia facilmente selecionar aqui, olha, 1.6 GB de memória, né? Basicamente aqui eu vou pagar R$ 1.200 por mês, ou eu posso selecionar um recurso mais em conta, e aí vai depender do que você precisa, tá? Mas vamos imaginar esse aqui, ó, tá? 1.75 memory, series, equivalente, um custo estimado aí de R$ 400 por mês, tá? O que eu tenho sobre esse recurso? Eu tenho aqui a Custom Domain Auto Scale para até 10 instâncias, então eu tenho até 10 instâncias da minha aplicação, se eu precisar. Eu tenho Staging Slots, Deployment Slots, isso aqui a gente pode utilizar como estratégia, por exemplo, de Blue-Green. Eu tenho Storage, eu tenho memória, eu tenho Traffic Manager e por aí vai, tá? Mas vamos imaginar que eu provisionei esse recurso aqui para custar, que eu vou pagar por mês R$ 400. É um recurso bom? Sim, pode ser. Pode ser que seja a melhor opção para esse provisionamento? Talvez, tá? Depende muito da necessidade, e eu sempre sou a favor da gente poder ter dados para nos direcionar, mas pelo menos ter uma estimativa de recursos que eu preciso, e aí à medida que o tempo vai passando, à medida que os usuários vão utilizando, eu posso utilizar esse recurso da maneira mais eficiente, como eu mencionei anteriormente, tá? Mas vamos imaginar R$ 400 por mês. É um valor considerável para um web app? Sim, talvez seja, mas é um valor bom, tá? O benefício que entrega.
E aí, você tem uma outra opção, por exemplo, de criar uma virtual machine. É possível você hostear sua página, seu API, numa virtual machine? Sim, é possível, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, nem precisa de criar um resource group, mas olha só, para essa virtual machine aqui, nós temos 4 GB de memória e nós vamos pagar R$ 198 por mês. Praticamente a metade, Albert. E tem mais memória do que o outro. Sim, pode ser que no momento, talvez esse recurso faça sentido para você. Mas estamos utilizando o melhor recurso da maneira correta para o tipo de necessidade que a gente precisa? Depende do cenário. Bom, se você pensar numa virtual machine, nesse caso, a virtual machine ela está associada a uma oferta infraestrutura como serviço. Ou seja, eu estou criando uma máquina, nessa máquina eu vou ter que instalar o IIS, vou ter que abrir porta, vou ter que trabalhar com alguns outros recursos para prover a minha aplicação através dessa virtual machine. E aí eu vou pagar R$ 198 por mês. E aí lembre-se, a minha virtual machine ela vai também estar em constante uso, assim como o meu web app também vai estar em constante uso. Mas não podemos esquecer que a nossa virtual machine ela tem um sistema operacional, ela tem paths que você precisa instalar para manter seu sistema operacional atualizado, ela tem alguns requisitos de segurança que você precisa sempre estar atento para não implicar em ameaças dentro do seu ambiente. Então você tem um trabalho a mais do que, além de manter sua aplicação, você tem que manter sua infraestrutura sempre atualizada, sempre disponível para disponibilizar o seu serviço em cloud. Então você tem mais trabalho do que você teria se você tivesse uma oferta plataforma como serviço. E aí nós começamos a entender, agora eu entendo porque que na oferta de infraestrutura como serviço, de repente eu tenho que preocupar com muito mais coisas do que eu deveria preocupar com uma plataforma como serviço. E talvez o custo de R$ 198, que é basicamente aproximadamente 50% em relação ao web app, não se justifique, porque indiretamente eu vou ter outro tipo de custo. E além disso, eu não estou utilizando um recurso de cloud de maneira eficiente. Pode ser que minha aplicação seja performática, mas pode ser que o recurso pelo qual eu selecionei para minha aplicação não é suficiente. E outra, no web app, plataforma como serviço, nós não temos que preocupar com várias coisas, mas ele tem um recurso de auto-scale. No caso dessa virtual machine, a não ser que eu crie uma outra oferta de virtual machine, também tem que fazer um exercício de avaliar se vale a pena ou não. Nesse caso, a virtual machine, ela não tem o auto-scale. Eu não estou escalando virtual machine, até porque eu tenho um sistema operacional e eu deveria pensar em como eu vou escalar a minha aplicação sendo executada dentro dessa virtual machine. E nós podemos pensar em vários tipos de estratégia, mas faz sentido usar uma virtual machine para esse caso, imaginando que você vai receber uma grande demanda? Talvez não. Então, é bom entendermos sobre a otimização de custos, sobre os princípios do Well Architected Framework, sobre performance efficiency, para que a gente trabalhe de maneira adequada, seja no desenvolvimento das nossas soluções, como também no provisionamento de recursos para disponibilizar o valor que a gente deseja entregar para os nossos clientes. Então é muito importante a gente conhecer o ambiente de cloud, conhecer as boas práticas, ao invés de simplesmente tomar uma decisão baseada no que a gente acha, né? Então isso é muito interessante. Deixa eu voltar aqui. Bom, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Esse é mais um vídeo sobre o Well Architected Framework. Aqui nós falamos sobre performance efficiency e como esses itens que estão descritos nesse princípio se correlacionam com o momento de desenvolvimento, com o momento de entrega, com operação, com otimização de custos, com disponibilidade e por aí vai, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e aguardo você no próximo vídeo aqui, CodeFC. Tchau, tchau.